Olá, irmãos, boa tarde, a paz do Senhor, amém? Nessa tarde de quarta-feira, 21 de agosto de 2024, nós continuamos a nossa jornada, amém? Em prosseguir conhecer ao Senhor, em prosseguir em fortalecer nossa fé em Cristo Jesus, amém? Irmãos, a gente vai dar continuidade que nós vamos entrar nas cartas de Apocalipse, amém? Para as 7 igrejas. Mas a gente não pode deixar de relatar a visão gloriosa que João teve de Cristo Jesus glorificado ali naquele lugar que ele estava ilhado, né, na ilha de Patmos, amém? Então a gente tem que relatar essa visão gloriosa que João teve antes de nós entrarmos para as cartas em si. Amém? Então a gente vai ler sim, lá em Apocalipse, no capítulo 1, né? Versículo 11 em diante, que fala dessa visão gloriosa de Jesus Cristo a João. Então fala assim, a visão de Jesus glorificado. Amém? Fala assim, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Primeiro, o Senhor fala para João, o que vês, escreve-o. E o que ele estava vendo naquele momento era a visão de Jesus Cristo glorificado. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém, amados? Então, de maneira alguma, nós poderíamos deixar de ler e de imaginar essa visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos. Imagina só esse apóstolo ilhado, né, e tendo essa visão gloriosa. Jesus ali naquele momento estava fortalecendo a fé de João a continuar. Sabemos que João estava ali, ele já tinha aproximadamente uns 80, 90 anos, né? Ele estava tendo essa visão gloriosa, mais uma intimidade, né? No ápice já da sua velhice, né, o Senhor dando a ele a chave de ouro do seu ministério, né, tendo uma visão tão gloriosa do próprio Jesus ali naquele momento com ele e das coisas que iriam acontecer, o que o Senhor iria mostrar para ele. Então, o Senhor Jesus próprio estava ali dizendo para ele: o que vês, escreve,
né? E o que há de acontecer. O que há de acontecer, o que está acontecendo, porque o que estava acontecendo era no tempo presente, aquelas igrejas que ele já iria mandar, né, as cartas, que ele iria escrever as cartas para aquelas igrejas que estava acontecendo no tempo presente. O que cada uma estava vivendo, né, o que cada uma estava acontecendo. Notem, irmãos, que o Senhor mandou por nomes de cada lugar. O Senhor, né, como a gente já falou no vídeo anterior, o Senhor mandou para os lugares que estava, as igrejas que estavam naqueles determinados lugares, né, naqueles lugares. Então, o que estava acontecendo no momento presente, o que o Senhor iria mandar como advertência, como exortação, mas também como palavra de ânimo, de perseverança para cada uma. Mas antes que João mandasse, João estava tendo o próprio Jesus fortalecendo a sua própria vida, para que ele mesmo não viesse desanimar, né, naquele momento que ele estava ali, na sua velhice, e o Senhor estava ali o consolando, o confortando. E, e ele fala assim que o Senhor dá a interpretação, né, que daquela visão que João estava tendo do mistério das 7 estrelas e que viste na sua mão, né, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então o Senhor chama os líderes daquelas igrejas, os líderes que ensinava aquela igreja, que admoestava aquele povo que estava ali reunido. Em todo lugar tem-se um líder. Então o Senhor chama esses líderes de anjos, né? Os anjos das igrejas, que poderia ser, na época mesmo, João, ele já era um presbítero, né? E tinha os anciãos, né, que são os mais velhos das igrejas, e Jesus mesmo, se denomina como pastor das ovelhas. Então, Cristo é o pastor, assim como um líder de um pequeno rebanho é um pastor. Então, esses líderes aqui, que o Senhor chamou de anjos, são os líderes das igrejas. Hoje em dia, nós temos mais pastores do que presbíteros. Enfim, então, para esses líderes, essas cartas, para que eles ensinassem na sua congregação, né, naquele momento de ensino ali, a sua igreja, as pessoas, para que elas viessem ser fortalecidas na fé. Então, irmãos, notem que lembra que nós mostramos que o Senhor, o nosso Deus, né, ele trabalha com o quê? Com linha do tempo, ele tem um começo, ele tem um fim para todas as coisas, né? Nós vimos que o Senhor, ele fez todas as coisas em 6 dias, e no sétimo ele descansou. E nós já sabemos também, irmãos, que o Senhor, ele já acabou com a humanidade, com todas as coisas sobre a terra uma vez, no dilúvio, né? E depois ele renovou, ele salvou porque foram os que quiseram ser salvos, apenas a família de Noé, né? Que entraram na arca. Enquanto Noé, ele construía a arca, 120 anos, se eu não me engano, ele estava o quê? Pregando a palavra, dizendo, olha, arrependei-vos dos vossos pecados, porque há de chegar sobre a terra um grande dilúvio. Aí, assim, um grande dilúvio no modo de dizer, né? Vai cair água sobre a terra e aqui nós estaremos seguros, nesta arca, mas ninguém quis ouvir. E o que foi que aconteceu? Chegou o tempo do Senhor, verdadeiramente, aconteceu o dilúvio, né? Como a gente sabe, aonde acabou-se toda alma vivente, a não ser aqueles que entraram na arca, a não ser aqueles que ficaram guardados, e que o Senhor, o que é que ele fez? Ele renovou uma aliança com o homem, ele renovou uma aliança com Noé e a sua família, para que novamente enchesse a terra, né? Como a gente sabe. Então,
Lembra do sonho que a gente falou, né, de Nabucodonosor? O Senhor, ele tem a linha do tempo, que mais uma vez a gente vai falar. A partir do momento que o Senhor deu essa linha do tempo, então significa que o Senhor tem um começo, que ele tem um começo e ele tem um final. Ele deu essa linha do tempo, que quando chegasse esse fim, aqui, né, esta pedra que é Jesus Cristo, ele virá, baterá no pé da estátua e quebrará toda ela, se desfazendo, né? É o fim de todas as coisas. E aqui, João está tendo essa visão do fim de todas as coisas. O Senhor fala na sua palavra que ele começa o seu juízo pela sua casa. Ele endireita a sua própria casa. E quem é a sua casa? Aquele que o recebe, né? Aquele que recebe Cristo Jesus. Se o Senhor, ele começa o seu julgamento pela sua própria casa, endireitando os caminhos, né, do seu próprio povo, para quê? Para que não venha todos os males que o Senhor vai mostrar para João futuramente aqui no Apocalipse, né? Todos os males que a gente sabe que o Senhor mostrou que iria acontecer sobre a terra. Mas primeiro, o que ele estava fazendo? Ele estava mandando exortações à sua igreja, que não é só aquela igreja ali que ficou presa. Esta palavra não ficou presa só àquela igreja, por isso que está aqui nas nossas mãos, né? Então, mostrando que no decorrer das gerações, no decorrer do tempo, essa palavra iria circular, né? Essa palavra de admoestação, de exortação, iria chegar até nós, para que a gente esteja sempre em vigilância, sempre numa constância com o Senhor. Então, lembra que a gente falou que desde que Jesus veio, que fez a sua obra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, ele mandou que o esperasse, né? Mas o Senhor, ele tem um tempo para todas as coisas. Então, ele estava vivendo o tempo de Roma. João ainda estava no tempo também do governo de Roma. Então, o que teria que cair? Teria que novamente cair Roma para vir, né, o próximo reino, para chegar no tempo dos pés, dos dedos, né? Os 10 dedos, que representa 10 reinos, que nós já estamos no tempo dele, para poder vir o final de todas as coisas. Aí vem o final de todas as coisas, para que o Senhor novamente limpe esta terra de tanta iniquidade, de tanto pecado, de tanta esfriamento, né? Esfriamento no amor, esfriamento na fé. Se perdeu o primeiro amor, né? Se perdeu, para que ele venha novamente, né? Entrar, fazer uma aliança com o homem, porque o Senhor, ele já fez uma aliança com o homem, agora através do sangue de Cristo. Todo aquele que lava suas vestes no sangue de Cristo, ele está nessa nova aliança com Cristo. Nós somos os gentios que conhecemos o amor do Senhor através de Cristo Jesus. E estamos o quê? Nos santificando, né? Nós estamos nesse processo. Então, o Senhor, ele tem um começo e um fim para todas as coisas, para depois entrarmos no milênio, né? Que é o governo de Cristo Jesus. É a grande pedra que vem e que vai se fazer um reino, que é de Cristo Jesus. Amém? Então, a gente não poderia começar a entrar nas cartas para a gente conhecer que estado espiritual essas igrejas estavam, e também para nós mesmos nos identificarmos como é que nós estamos, em que estado espiritual nós estamos, amém, irmãos? Sem antes falar desta visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, a gente para por aqui para a gente dar continuidade já entrando na carta. Até o próximo.